Abra o texto, por favor. Eu quero falar sobre o quinto choro de Davi. Vai projetar o primeiro tema aqui na tela. Esse é o choro. Hoje o dia não está fácil. Hoje Deus decidiu pegar nós. Sabe aquele dia que a gente diz: não, eu vou no culto, estou precisando tanto de uma palavra. Sabe aquele dia que você diz assim: rapaz, quem é casado diz assim: cara, eu vou para casa da minha mãe, faz tempo que eu não vejo minha mãe. Você vai lá, uma comidinha da mamãe, receber um cafuné. Ela juntou todos os dias que você ficou ausente para brigar com você, dar um xingo, sumiu porque é aquela coisa. Literalmente, é hoje. Capítulo de número 13, verso de número 36 até o 39. 13, 36 a 39, de 2 Samuel. Mal tinha ele acabado de falar, chegaram os filhos do rei. E levantando a voz, choraram. Também o rei Davi. O rei desse texto é Davi. Também o rei e todos os seus servos choraram amargamente. 37. Absalão, porém, fugiu e foi ficar em Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. Davi pranteava, chorava por seu filho todos os dias. Assim Absalão fugiu indo para Gesur, aonde ficou 3 anos. Então o rei Davi cessou de perseguir Absalão, adendo seu filho, porque já tinha se consolado a despeito de Aminon, que era morto. Aminon, outro filho de Davi. Curve a cabeça e repita essa devocional comigo. Diga: Espírito Santo, nos ajuda a entender a tua palavra, ilumina nosso entendimento, para a glória do teu nome. No final eu vou estar lá no hall. Hoje é uma noite, esse livro já está pronto, impresso, já tem mais de 45 dias. É um livro sobre Davi, mais um para esse ano. Lembranças de uma espada. Eu ministrei um sermão desse aqui, um dos sermões mais acessados no Spotify e no Deezer. E eu decidi incrementar e colocar mais conteúdo e fazer um livro. E esse livro ficou uma magnitude de conteúdo. Quando Davi está fugindo de Saul, ele está sem armamento e vai parar na cidade de Nob, nas regiões aonde tem os sacerdotes. Ele pergunta para Aimeleque: tem algum armamento aí? Aimeleque diz: não tem nenhum, exceto a espada de Golias, que você utilizou para decepar a cabeça. Isso já tinha quase 7 anos. Davi pega a espada enrolada num éfode e relembra que o mesmo Deus que deu vitória para ele no vale de Elá é o mesmo Deus que está com ele naquela hora. Eu decidi escrever que as lembranças são as vitaminas do teu presente e do teu futuro. Então, no final eu vou estar lá. Você quer? Eu também quero. Eu também. Olhe para mim, e eu quero encurtar guisa introdutória só para você entender. O quinto choro do rei Davi é um dos choros mais problemáticos da história dele. Isso mesmo. Você pode pensar que o choro mais difícil de Davi foi no pecado
e no assassinato que ele cometera a Urias e o pecado de adultério. Aquele foi um choro dolorido, só que esse trata de um ambiente familiar, de consequências de atitudes que Davi teve. O pecado de Davi trouxe pelo menos 3 consequências. Quantas consequências? Papel e caneta? Estão aí não? Primeira consequência que o pecado de Davi trouxe à sua casa ou à sua vida. 2 Samuel capítulo 11, verso 27. Põe na tela. 2 Samuel 11, 27. Primeira consequência do pecado de Davi. Lê, Luara. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Ela se tornou sua mulher e lhe deu um filho. Porém, isto que Davi tinha feito pareceu mal aos olhos do Senhor. Primeira consequência do pecado de Davi, o menino que Batseba está grávida morre. Não é poupado, é consequência do pecado de Davi. Segunda consequência que o pecado de Davi traz é uma espada na sua casa. 2 Samuel 12, 10. Abra a Bíblia. 2 Samuel 12, 10. Segunda consequência. Lê para mim. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu. Então, a primeira consequência do pecado de Davi foi a criança, após um relacionamento, um coito extraconjugal, por Davi tomar a esposa de Urias, ela fica grávida e a criança morre. A segunda é Deus dizendo: a tua atitude fará que uma espada esteja sobre sua casa. Terceira consequência do pecado de Davi, 2 Samuel capítulo 12, verso 11 e 12, olha lá, 11 e 12 de 2 Samuel 12, lê. Assim diz o Senhor: eis que farei com que sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres à sua própria vista e as darei a outro homem, que se deitará com elas em plena luz do dia. Porque você fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel em plena luz do dia. E quem está dizendo isso aqui não é o diabo não, tá? Não é o cão não. É Deus. Deus está dizendo para Davi que o salário do pecado é doloroso. O Davi que é segundo o coração de Deus, mesmo sendo perdoado, o que Deus está dizendo é: haverá consequências. Menino morre, uma espada na tua casa, e as tuas concubinas serão violentadas publicamente. O que Deus está dizendo é: não é eu que vou fazer, é porque a consequência dos pecados. Do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. As atitudes impensadas podem gerar um boleto muito caro para minha família. Uma atitude egoísta, egocêntrica, de 5, 10 minutos de prazer pode gerar um problema de geração em geração. E é claro que eu não estou tratando de maldição hereditária, eu estou tratando de consequências. A maldição é quebrada na cruz através de Cristo, só que a consequência precisa ser paga. Você já leu o texto de João, quando o malfeitor da cruz disse para Jesus, um deles: lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso? Naquela mesma hora, aquele malfeitor que viveu uma vida dissoluta, desenfreada, desfrutou do perdão, sim ou não? Sim ou não? Só que perdão não é ausência de consequência. Porque se o perdão ausentasse o homem de cumprir o boleto que ele mesmo manifestou o desejo, Jesus diria: hoje eu te dou a oportunidade, tem um anjo descendo com a espada de fogo que vai te tirar dessa cruz.
Ele está te dando uma nova oportunidade. Não. O texto de Gálatas, Paulo vai dizer, a Galácia do Sul, o que o homem plantar, certamente colherá. A lei da semeadura é real, pura. E o que vai acontecer no capítulo de número 13, não é o diabo, é a consequência das atitudes equivocadas que Davi tomou. Olhe para mim nos meus olhos, por favor. Eu preciso ser muito cirúrgico, rápido, pontual. Quem sabe o que eu vou dizer aqui? Eu disse isso já no seminário para os alunos, mas é uma fala informal para alunos dentro de uma academia teológica, em sala. Você pode utilizar porque não é um ambiente litúrgico. E quem me conhece sabe que eu não uso expressões chulas, nem em cima do púlpito, nem fora dele. Mas essa expressão eu penso que só assim a gente pode entender. Antes de eu falar, eu preciso explicar. Por quê? Pedro diz um provérbio popular, ele diz assim: como o cão que voltou ao vômito, como a porca que voltou ao chiqueiro. Ele está falando de um provérbio particular, ou popular, perdão. Existem coisas que a gente só entende quando desce o nível da nossa consciência. Cuidado para Deus não estar projetando o teu futuro na montanha e você fazendo caca embaixo. Cuidado. Cuidado para Deus não estar falando do teu futuro para um Moisés e você como Arão construindo bezerro embaixo. Porque enquanto Deus estava 40 dias entregando tábua da lei, o projeto do tabernáculo falava também de Arão e sacerdote, sim ou não? E Arão estava fazendo o que embaixo? Cuidado, Deus está fazendo um projeto para você, enquanto você está fazendo caca no seu presente. Tudo que Deus disse se cumpriu. Arão foi sacerdote, só que dentro do currículo ministerial dele, Deus fez questão de registrar que enquanto eu estava falando do teu futuro, você estava fazendo caca no seu presente. Que Deus nos guarde, que Deus nos dê maturidade espiritual e maturidade cristã, de entender que a vida é vigiar e orar. O diabo está bramando como leão ao derredor, porque ao nosso redor o Senhor colocou anjos, e Ele está pronto a querer tragar com suas ciladas, com as suas setas. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Efésios: revesti-vos de toda a armadura para o dia mau, antes colocai o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, couraça da justiça e o calçado do evangelho da paz. O apóstolo Paulo diz: a vossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados, potestades nas regiões celestiais. O diabo, como uma serpente, está doido para você cair no teu presente. O diabo está doido para você chutar o balde e largar tudo no seu presente. Mas assim diz o Senhor: resisti o diabo e ele fugirá de vós. O capítulo 13 se dá um enredo na casa de Davi, que tinha tudo para ser uma casa perfeita, só que a consequência de Davi vai gerar maus exemplos em casa. Há um filho de Davi chamado Aminon. Aminon tem uma irmã que é meia-irmã dele, Tamar. Aminon fica apaixonado pela própria irmã. Olhe para cá.
Ele fica encantado, espírito de encantamento. É a primeira vez na Bíblia, olhe para cá, que vai aparecer a palavra paixão, traduzido da Vulgata Latina. O que é paixão? Um desejo desenfreado. Paixão não tem racionalidade. Paixão é irracional. Pela paixão, filhos não ouvem pai e mãe e se casam errado. Pela paixão, a menina larga o sonho que Deus deu para ela, por causa de uma paixãozinha. E lá na frente, quando a paixão acaba, percebe que não tem como voltar mais atrás. Mas Deus pode dar uma oportunidade nova, mas a consequência de uma paixão, que é uma atitude sem pensar, vai carregar para o resto da vida. Por isso que para nós cristãos, nós não nos baseamos em um evangelho apaixonado, é um evangelho de amor, porque o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. A palavra amor em hebraico é ahavá. Ahavá não é sentimento, amor em hebraico é mandamento, e é tão mandamento que Cristo vai reproduzir no texto de Lucas 10, 25, dizendo-lhes: amai a Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo. Por isso que amor não é sentimento, amor é mandamento. O apóstolo Paulo vai dizer aos Romanos capítulo 12, verso 6, não amemos só de língua, ou não amemos de fingimento. O que Paulo está dizendo é: não tenha um amor fingido, que o vosso amor não seja fingido. Por quê? Porque todo amor sentimental é paixão, fingido. A mim não se apaixona por Tamar, e aquele é ilícito, grite bem alto, ilícito, mais alto, ilícito, mas ele vai tramar, grite bem alto, tramar. Olha o capítulo de número 13, verso de número 1, lê para mim, Luara, e eu vou fechando. Passando algum tempo, aconteceu o seguinte: Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, cujo nome era Tamar. Amnon, filho de Davi, apaixonou-se por ela. Grite bem alto, chonado. Rapaz, olha meus olhos. O tal do homem chonado e a mulher chonada, estou tentando escolher uma palavra para não ferir. O tal da pessoa chonada, ela abre mão de um casamento e de uma família por causa de uma... Ah, que eu estou chonado. Chonado? Continua a leitura, isso é para outro dia. Amnon ficou angustiado por causa de Tamar, sua irmã, ao ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia impossível para ele. Você nunca viu ninguém ficar doente de amor, mas de paixão? Porque paixão te adoece, amor te fortalece. Paixão você pensa com o coração, amor você pensa com a razão. Você quer ver uma coisa? Paixão é instinto carnal, dopamina lá em cima, paixão. Amor, compromisso, verdade. Quem aqui já viajou de avião? Avião. Quando a aeronave está taxiando, pronto para decolar, não importa a companhia aérea que você esteja, as instruções são todas. Aeromoça, comissário de bordo, se coloca no corredor e vai dizendo: luzes tem no corredor, do lado direito portas se abrirão, e vai dando informações, cinto, não sei o que lá. Só que essa parte é mais top. Em caso de despressurização, máscaras cairão automaticamente.
Aí ela pega uma máscara, fica de lado. Laranja, é assim ou não? No meio de todas aquelas informações, antes de decolar, ela diz assim: as máscaras cairão automaticamente. Aí a informação, enquanto você está em terra, se tiver uma criança do seu lado, coloque primeiro em você, depois na... Porque informação de amor se dá na racionalidade, não na emoção. Decolou, despessurizou, máscara caiu, um filho seu de 6 anos do lado, instinto paterno e materno, vai colocar em quem primeiro? Mas você ouviu. Você morre porque você age pelo instinto de paixão. Porque dentro das recomendações, se você obedecer a instrução que foi te dada em amor, você se salva e salva o seu filho. Mas na atitude de paixão, você salva o seu filho e morre. Por isso que o evangelho não é paixão, evangelho é amor. Ele deu a vida por todos. Fechei o parênteses, voltei. Grite bem alto: eu preciso administrar a minha paixão. Ok, aí ele está chonado, grite bem alto: chonado. Você lembra quando você era da escola? Num ano só você ficou chonado umas 10 vezes. Você diz. Chegava com umas cartinhas, uns bilhetinhos. Prometi, não, vai ser minha namorada, eu vou casar. Eram uns namoros estranhos, sem beijo. Paixão troca, amor permanece. Paixão é inconstante, amor é constante. Entendeu, não? Jesus não é apaixonado por você. Ela vai ler um texto, se você der glória, vai ficar bonitinho, depois que ela lê. Põe na tela, João 13, 1. Põe na tela, vamos ver se você entendeu. Paixão tem prazo de validade, amor é até o fim. Lê. Antes da festa... Não, lê com força. Voz de pregadora da Praça da Sé, vai. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Até o fim. Até o fim. Desculpa se você era apaixonado por mim, porque enquanto eu pregava o que você gostava, você postava, você dava like. Só foi eu começar a falar o que você não gosta, que já revelou que você nunca me amou, você só era apaixonado. Então não faço questão da sua paixão. A Bíblia diz: amai uns aos outros, não é apaixonado uns aos outros, porque quem ama suporta. Dá uma olhadinha pelo menos para três e diz assim: vai ter que me engolir. Já viu aquelas pessoas que dizem assim: eu tô com você? Eu tô com você? É só engolir, tá um palmo do coração. Aqui é paixão, aqui é amor. Já vai? Terminei. Termino. Olha a continuação do texto. Essa não, é o outro. Isso, vai, lê. Parecia impossível para ele fazer alguma coisa com ela. Mas Aminon tinha um amigo que se chamava Jonadab. Para. Quem são seus amigos? Quem são seus conselheiros? Porque quem você ouve vai definir as próximas atitudes.
Existem amigos que são secretários do diabo. O diabo diz: eu nem vou, vai lá me representar nessa amizade. Tinha uma revelação ali. A mulher está vivendo uma crise no casamento. Chega no trabalho, tem uma amiga, Jonadab. Amiga, meu marido, estamos em crise. Aí amiga: você é boba, larga ele, você não precisa de homem não. O cara está em crise conjugal, vai para o trabalho, encontra um amigo, o Jô, disse: minha mulher não me dá atenção. Minha mulher: que conversa, acabar não, vamos ali, barzinho, tem um monte para te dar atenção. Sempre haverá amigos tóxicos que pode te influenciar a fazer coisas erradas. Escolha bem seus conselheiros, escolha bem suas amizades, escolha bem para quem você empresta o seu ouvido, porque algumas pessoas, ao invés de te ajudar, pode te atrapalhar. Tem gente que só porque a vida dela ou dele fracassou nessa área, ela diz: não, eu já passei por isso, superei, larga, faz. Não segue amigos que semeiam intriga, gente que semeia divisão. Isso não são amigos de Deus. Os amigos de Deus te levam até o propósito de Deus. Eu vou falar para ver se você dá um glória a Deus. Os amigos de Deus não te colocam no colo do diabo. Os amigos de Deus te colocam no colo do Pai. Quero ver da glória agora. Um dia tem um camarada em Cafarnaum, do lado de fora é coxo, e está dizendo: não tem ninguém para me levar para lá. Aí quatro amigos disseram: amigão, amigo verdadeiro carrega o outro no ombro, amigo verdadeiro escala a casa, amigo verdadeiro destelha, amigo verdadeiro segura a corda. Amigão, nós vamos te colocar no colo de Jesus e hoje você vai ser perdoado e curado. A bajulação é a falsa honra. A bajulação é a falsa honra. Cuidado com esses amigos que são bajuladores, que batem palma e te apoiam no dia que você aparece com uma ideia de Aminon doida. Ele diz: não, vai, Deus é contigo. Ainda põe Deus no meio. Continua a leitura. Eu não vou terminar. Eu disse que falaria. Eu vou continuar esse choro semana que vem. Que eu passei essa tarde toda sem dormir, remontando tanta coisa. Eu vou falar desse choro semana que vem. Então, com a mínima pressa. Faz 18 anos que eu prego nesse púlpito. Posso ficar mais 18 até Jesus voltar. Eu, com a mínima. Pregador itinerante, o amigo que passa, ele passa. Eu estou aqui toda terça. E se eu ficar abusado, eu fico nele até o final do ano, só de raiva. Dr. Martin Lloyd Jones, pastor da igreja da abadia de Westminster, século 20, passou quase um ano fazendo exposição só sobre a história de Lázaro. Um ano. Leia, minha filha, que eu termino e quero ir embora também. Filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab. O tio que era amigo. Grite bem alto. Amigo. Tem um adágio popular que todo mundo conhece. Amigo. Amigo do quê? Não, abre a boca para falar. Amigo do quê? Tá cheio de amigo da onça. Continua. Jonadab era um homem muito esperto. Grite bem alto. Esperto. A palavra que aparece aí é uma palavra hebraica. Grite bem alto. Hebraica. A palavra que aparece aí é uma palavra de vocalização hebraica chamada de Hakam. Grite bem alto. Hakam.
Você sabe quantas vezes aparece essa palavra em hebraico em toda a Bíblia? Sabe quantas vezes? 2. Quantas vezes? 2. A segunda vez que aparece essa palavra Racan na Bíblia, aparece aqui. A primeira, outro dia eu falo, não tá? Racan significa sagaz, sutil. Vou te dar a primeira vez que aparece a palavra sagaz, Racan, sutil. Gênesis capítulo 3. Põe na tela e lê para mim. Lê. Mas a serpente mais astuta, Racan, astuta, sagaz. 2 vezes aparece na Bíblia a expressão Racan, sagaz, astuta. A primeira vez, a serpente dialogando com Eva. Lembra do diálogo? Tem nada a ver não. Come mesmo. Sai que é sua. É só um fruto. Faz teu nome. Vou até tomar um gole aqui agora. Ele quer pregar junto comigo. E eu termino aqui, sabe por quê? Porque eu quero continuar essa ministração com vocês semana que vem. Explicar o quinto show. Ah, pastor, mas não, quinto show de Davi. Por que Davi chorou? Tudo por causa de uma amizade e de uma omissão paterna. Então já vou preparar teu coração. Você que é omisso, nem apareça aqui terça-feira que vem. Porque terça-feira que vem eu vou falar como Davi, não como matador de gigante, nem como rei. Vou falar de Davi como pai. E se você não vir, eu tenho um olho bom. Se você não vir, acabar o culto, eu pego o link e mando no seu WhatsApp. Pastor, você não tem meu WhatsApp? Eu te conheço, mando no link no direct do Instagram. Lê, filho. Lê, para a gente terminar. 3, para acabar nesse ambiente. Eu quero acabar assim, nesse ambiente, sem choro hoje, sem barulho, sem nada. 13. Vai, minha filha. Mas Aminon tinha um amigo que se chamava Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito esperto. E ele disse a Aminon: por que você está emagrecendo tanto dia após dia, ó filho do rei? Por que não me conta o que está acontecendo? Ei, o tal fofoqueiro é desgraça. Ele fica buscando a fonte. Por que você está assim? Meu Deus, está triste? Aconteceu alguma coisa? Desgraçado. Ele fica tentando. Continua. Então Aminon disse: o problema está aí. Por que a Eva comeu o fruto? Porque abriu o diálogo com a serpente. O problema da vida é com quem você abre o diálogo. Uma conversa mal colocada, mal instruída, pode te tirar do jardim da promessa. A serpente não picou Eva, nem tampouco envenenou. A serpente não enrolou Eva e apertou. A serpente conversou. Uma conversa, uma má amizade, um mau conselho pode te colocar fora da rota de Deus. Você não precisa ir para a igreja, você não precisa disso, você não precisa daquilo. Eu conheço um monte de gente hoje que está tendo que voltar, está tendo que recalcular. Sabe por quê? Porque caiu no laço dos Jonadabes. Gente que te colocou fora de casamento, fora de família, fora de igreja, fora do propósito. Mas neste dia eu te digo, Deus vai te colocar de volta. Levante a mão direita assim bem alto. Bata pelo menos em 3 mãos assim. De volta para o propósito. De volta para o propósito. Aí o que Jonadab fez? O que ele fez, Jonadab? Lê, minha filha. Aminon diz o quê? Vai. Estou apaixonado por Tamar. Tá o quê? Apaixonado. Chonadinho. Tá parecendo
Rapaz, essa minha vida, eu vou deixar de responder meus directs. Não me mande mais nada. Porque um dia desses eu recebi uma mensagem dizendo: pastor, estou apaixonado por homem casado. Será que é de Deus? Eu disse: é Deus. Satanás, cão, demônio. Rapaz, Paulo deve ter se mexido na cova uma hora dessa. Preciso voltar para pregar novamente. Não pode, meu filho. Não pode, fica por aí que eu vou levantando o outro. É o fim. Mas continua, isso aí é para outro dia. Estou apaixonado por Tamar, irmã de Absalão, meu irmão por parte de pai. Jonadab respondeu: O quê? Deite-se na sua cama. Olha. E finja que está doente. Cuidado com esses amigos e essas amizades que conseguem criar até um plano para você mostrar o que você não pode mostrar, revelar o que não precisa revelar. Vai. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: por favor, permita que minha irmã Tamar venha e me dê de comer, que ela prepare a comida diante de mim, para que eu coma de sua mão. Grite bem alto. Amigos errados, planos errados. Termino dizendo: está na hora de você selecionar bem suas amizades. Está na hora de você selecionar bem quem você ouve. Minha mãe está ali. Cadê minha mãe? Fica em pé. Fica em pé, Dona Maria. Bicha bonita da cebola. Tinha época que eu chegava em casa. As mães, elas têm uma doutrina com Deus. E eu chegava e dizia assim: mas todo mundo faz. Ela olhava nos meus olhos. Certamente sua mãe tinha essa palavra profética como a minha. Você não é todo mundo. Obrigado. Se tudo que você sente for colocado para fora, o mundo vira um caos. Se tudo que você sente e deseja na sua carne for colocar para fora, o mundo vira um caos. Karl Marx dizia que moralidade é relativa. Cada um tem a sua. O que é imoral para você é moral para mim. O que é imoral para mim é moral para você. Lá vem Jesus. Disse: não. A vossa moralidade é pautada na verdade. Sêneca dizia: cada um tem a sua verdade. Jesus disse: não, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é sobre a minha verdade, é sobre a verdade dele. A verdade dele subjuga os meus desejos. A verdade dele mortifica a minha carne. A verdade dele faz cumprir Romanos capítulo 8, verso 1. Portanto agora, nenhuma condenação há para aqueles que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito de Deus que está em Cristo Jesus. Verso 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Eu tenho desejos, a minha carne tem desejos esdrúxulos, escandalosos. Por quê? Porque eu não sou um anjo, eu sou de carne, sou de osso. O meu corpo, a minha mente deseja coisas, mas quando eu me submeto ao Espírito Santo de Deus, o Espírito diz: você não anda segundo a carne, você anda segundo o Espírito. Amai o desejo da carne e aminon. Fique em pé. Vem, ó. Canta. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador.
o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Aleluia, glória a Deus. Ainda bem que nós temos um bom amigo, graças a Deus. Queridos, não esqueçam, quinta-feira às 20 horas, culto com os casais. Então nós esperamos você aqui, trazendo o seu casamento para ser ministrado em nome de Jesus. E domingo, às 18 horas, nosso culto especial de Páscoa, com uma cantata, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então você pode trazer, convidar toda a sua família, aquele que não é cristão, e vir aqui adorar ao Senhor conosco, amém? Coloquem suas mãos em posição de receber. Que o grande amor de Deus Pai, que a comunhão do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós. E nós dizemos amém. Que você tenha uma quarta-feira abençoada em nome de Jesus, e até quinta.